Nesta edição do Auto Magazine analisamos mais uma jornada do Open de Rallys, o Rally de Oliveira do Hospital. Em Braga assistimos a mais uma intensa jornada do Nacional de Velocidade de GTs. Após 2 meses de paragem, o Campeonato Open de Rallys estava de regresso. Oliveira do Hospital, situada no distrito de Coimbra, recebeu a caravana do Open de Rallys para uma jornada de fortes emoções, desta feita nos pisos de terra. Assim, depois de uma super especial noturna bastante animada, as hostilidades de sábado eram marcadas pelo muito calor e pelo pó. Depois de ter sido o mais rápido na super especial noturna, Daniel Nunes entrou ao ataque no cronómetro nas primeiras especiais de terra durante a manhã. Direita 2, cama direita 2, para a esquerda 3. Apesar de alguns problemas com o calor, a dupla de Sintra chegou ao fim da manhã com uma vantagem sobre o segundo classificado de mais de 25 segundos. Daniel Nunes sente-se como peixe na água em pisos de terra, a liderar também no Troféu Júnior. Fernando Pérez, abraços com a afinação do carro no que toca a amortecedores e com a temperatura ficou sem ALS no segundo troço da manhã. A dupla do Porto teve que gerir o segundo lugar quando percebeu que de manhã já não conseguia apanhar o líder do rally. Terminavam a manhã a pensar já nas afinações que iriam ter que fazer ao carro no regresso aos troços da tarde. Na luta pelo terceiro lugar à geral e nas 4 rodas motrizes assistimos também a uma luta interessante entre Luís Mota e Luís Bastos, com a dupla do Cartacho a levar a melhor sobre o piloto de Celúrico Bastos. A chegar aqui com ganas de lutar pelos lugares cimeiros entre os carros de 4 rodas motrizes e pelos pontos entre os júniores, estava a dupla Luís Bastos-Paulo Marques. Logo esquerda 2 menos dentro, escorrega. Esquerda 2 menos dentro ali, passa a fundo e tem... Luís Bastos estreava-se pela primeira vez em piso de terra e a dar bem conta do recado a obrigar que Luís Mota se aplicasse na defesa do lugar mais baixo do pódio. Na quinta posição, após as 3 especiais da manhã, seguia ao primeiro 2 rodas motrizes, o Peugeot 206 GTI, do desafio Model Stand. Pilotos e carros que animaram bastante este rally de Oliveira do Hospital. Com a entrada em piso de terra deste troféu, Gil Antunes chegou na liderança do desafio Model Stand, a beneficiar também dos problemas que Diogo Gago teve nos primeiros quilómetros da manhã, mas Gil Antunes teve que se aplicar no terceiro troço da manhã depois de ter sido surpreendido em São Gião. Daqui a pouco assiste à espetacular vitória de Daniel Nunes e Daniel Amaral no Rally de Oliveira do Hospital. Agora, tempo de viajar para a República Checa para mais uma jornada do IRC. O circuito Minhoto de Braga recebeu mais uma jornada do Racing Weekend, 2 corridas animadas entre os GTs. No arranque da primeira corrida, cedo se percebeu que os protagonistas principais iriam estar ao ataque nesta jornada de Braga. Na frente saía melhor o Ferrari 430 GT2 da Ray Racing Team, conduzido por Alexander Pierre Guidi e João Figueiredo. No segundo lugar aparecia nesta fase inicial o carro da Good Sense com Patrick Cunha e José Carlos Ramos. A terceira posição era ocupada pelo Audi da Nova Drive, aqui conduzido por Carlos Vieira, que faz equipa com César Campanisso. O Audi acabaria mesmo por assumir o primeiro lugar desta primeira corrida. O Ferrari tentava ganhar vantagem sobre os seus adversários nos primeiros momentos da corrida. Mais atrás seguiam Mercedes dos campeões nacionais Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, pilotos da equipa Vodafone BP Ultimate. Os duelos pelas posições secundárias foram uma constante ao longo da primeira corrida. A paragem nas boxes acabou por ser determinante nesta corrida, já que acabaria por afastar da primeira posição a equipa da Ferrari, deixando o caminho aberto para a vitória de Carlos Vieira e César Campanisso.
Pierre Guidi e João Figueiredo acabariam no segundo lugar, enquanto Patrick Cunha e José Carlos Ramos terminavam na terceira posição. Vitória da equipa do Audi R8 numa corrida difícil em virtude do muito calor. Tínhamos que tentar acompanhar o primeiro carro, não perder muito tempo porque sabíamos que íamos sofrer de um handicap inferior aos nossos concorrentes. Assim foi uma corrida extremamente difícil pelas condições climatéricas, mas conseguimos e consegui entregar o carro ao César como tínhamos planeado e depois o César fez o resto do trabalho. Entramos um pouco mais cedo com os nossos adversários para garantir a tal diferença de handicap aqui nas boxes. Eu ainda estive na pista ainda há algum tempo, ainda o Ferrari não tinha feito as paragens e eu sabia que tinha que manter um ritmo forte nessa altura. Quando o Ferrari entrou na pista eu tinha uma vantagem de 4 segundos. Depois, pronto, aqui o mais difícil foi as condições da pista, estavam muito difíceis mesmo. Manter a concentração e sobretudo os dobrados aqui é muito complicado porque a pista é pequena e de facto ter muito cuidado, mas dos 4 segundos consegui ampliar essa vantagem para cerca de 9 mas pronto, acima de tudo mesmo assim foi difícil, mesmo estando confortável. E toda a equipa trabalhou para conseguirmos a vitória. No entanto, de facto o handicap penalizou bastante, com 10 segundos a mais do que os primeiros classificados, e foi gerir a corrida, uma vez que a pista estava muito quente e obrigava a algumas atenções superiores, e então foi gerir até a segunda posição e ter também atenção com algumas dobragens de alguns carros que se encontravam na corrida. O meu trabalho era entregar o carro ao Zé em primeiro lugar da classe e foi isso que aconteceu. O Carlos Vieira andou atrás de mim, mas nunca me pressionou para tentar ultrapassar. Depois apanhei o Fontes já na entrada dele, quando ele trocou com o Barbosa, e andou ali um bocado a tapar, e foi quando decidimos trocar mais cedo para entregar o carro ao Zé, para acabar a corrida em terceiro lugar, em segundo da classe. A história da segunda corrida é contada de maneira diferente, com temperaturas mais amenas. Logo se percebeu no arranque que a luta pelos primeiros lugares iria ser mais intensa. Alguns toques logo no início acabariam por colocar na última posição os vencedores do dia anterior. César Campaniço e Carlos Vieira, com o Audi R8 ficarem para trás, depois de um toque com o Mercedes de José Pedro Fontes e Miguel Barbosa. O Mercedes movia agora uma intensa perseguição ao Ferrari e, quando já estava na liderança, José Pedro Fontes foi obrigado a entrar nas boxes para cumprir uma paragem de penalização devido ao toque no Audi R8. O Mercedes dos campeões nacionais acabaria, no entanto, por abandonar de forma prematura esta corrida devido a problemas mecânicos. Esta segunda corrida seria ainda palco de novas incidências. Na frente da corrida estava o Ferrari 439 GT2 da Ray Racing Team, numa altura em que o Galhardo da Good Sense tocava num carro mais atrasado, um toque violento que colocava Patrick Cunha e José Carlos Ramos fora da corrida. Este acidente motivou a entrada do safety car em pista durante algumas voltas. No reinício da corrida, beneficiou o Audi R8 de César Campaniço, que assumiu o comando, relegando para a segunda posição o Ferrari da Ray Racing Team.
Com o passar das voltas, o Audi R8 acabou por ceder a primeira posição ao Ferrari, que acabou por dar a vitória à dupla Alexandre Pierre Guidi e João Figueiredo. Conseguimos ir para primeiro logo na primeira curva e aguentar a primeira posição até às 2 primeiras voltas. Depois, efetivamente, o Mercedes estava muito rápido, passa por mim e eu vou para segundo, e então era controlar a distância para o Mercedes de maneira a que não se perdesse muito, porque sabíamos que nós no conto geral da corrida tínhamos um carro muito forte e para ganhar a corrida. E efetivamente conseguimos voltar a primeiro com o azar que o Mercedes teve, com um drive-thru, que tinha uma penalização, e aí conseguir retomar a primeira posição e aguentar-me até uma confusão com o safety car que veio alimentar algumas alterações de posição, uma vez que nós ficámos momentaneamente sem rádio, e isso impossibilitou de vir rapidamente para as boxes. The car was good. The team makes an incredible job. Respect the car from yesterday to today was improving, and now it was really fast. And for me, just when I overtake the Audi, I just managed the advantage until the end of the race, and I'm very happy also for Joao. Finally, we won together one race in this championship. Parti da pole position, só que de facto eu já sabia que em arranque puro é muito difícil fazer frente ao GT2, tem os rapores muito mais curtos, e ele passou-me logo em linha reta. Depois cheguei ao fim da primeira curva, comecei logo a levar toques do Zé Pedro Fontes, estava atrás de mim. Logo aí não quase saí. Depois na esquerda longa ele fez o favor de mandar fora, pronto, acho que era a estratégia dele. Mas pronto, acabou-lhe por correr mal a ele e fico contente por isso, porque ele depois teve que vir para as boxes. Eu fiquei para o último, tive que recuperar tudo outra vez, até ao ritmo até fiz a volta mais rápida, fui ter com os primeiros, e depois houve safety car e tudo mais, e entreguei o carro ao Carlos, que estávamos em primeiro na altura. Não tínhamos qualquer tipo de hipótese com aquele carro, porque é um GT2, aquele tem relações de caixa diferentes, e acaba por ser muito mais rápido nas retas, e é praticamente impossível segurar um carro daqueles. Arranquei da terceira linha, no final da reta estive muito próximo, houve uns toques, estava a discutir o primeiro lugar, juntamente com o Mercedes e com o Audi e com o Ferrari, mas saí fora, tive que sair fora de pista. Quando entrei novamente perdi mais algumas posições, voltei praticamente para a minha posição. Tentei até à entrada para fazer a paragem obrigatória, andei ligado muito perto sempre dos primeiros, portanto andava normalmente em quarto lugar. Com a entrada correu razoavelmente bem, saio para fora em primeiro, tive a infelicidade de sair atrás de dois carros, penso que um seguia à minha frente, um Lotus Évora, e que, andando um safety car em pista, eu pensava que os carros pelo menos se encostassem ao safety car. Não se encostaram, perdi mais de um minuto, ou seja, esta corrida fiquei em terceiro lugar, mas eu penso que me soube é pouco. No fim de semana de velocidade em Braga, os clássicos voltaram a estar em destaque. Duas corridas que voltaram a demonstrar a todos os presentes a grande vitalidade da disciplina, empolgando quem seguiu de perto as acesas disputas no Campeonato Português, Taça Nacional de Clássicos de Circuito e Campeonato Português Clássicos de Circuito 1300. As vitórias foram para Carlos Barbot e Rui Azevedo, respectivamente. Mas vamos por parte. No Campeonato Português Clássicos Circuito 1300, a primeira corrida foi apimentada pela disputa dos lugares cimeiros, nomeadamente a luta pelo segundo lugar entre Vítor Araújo, Miguel Ferreira, Alexandre Beirão e Pedro Alves. Isto depois do arranque brilhante de Rui Azevedo, que levou o seu Ford Escort GT 1300 ao primeiro lugar.
Com Azevedo isolado no primeiro lugar, o público presente nas bancadas de Braga foi brindado com uma interessante luta pelo segundo posto, que levou os clássicos Toyota Starlet, Alfa Romeo Alfa Sud Sprint, Ford Escort 1.3 GT e Datsun 1200 de Pedro Alves, Alexandre Beirão, Miguel Ferreira e Vítor Araújo, respectivamente, ao limite. No final, a sorte sorria a Araújo e Ferreira, que ocuparam o pódio ao lado do vitorioso Rui Azevedo. É sempre agradável ganhar em Braga, como qualquer outro circuito. Pese embora das adversidades do tempo, muito calor, estava exageradamente quente. O piso estava muito quente, há uma dificuldade em relação aos pneus que já estavam um bocadinho desgastados na primeira corrida. Mas foi uma corrida que, não vou dizer que ganhei à vontade, mas houve uma facilidade. Tendo em conta uma tática que imprimi nas 3 primeiras voltas, consegui ganhar uma distância para os adversários e depois fiz alguma gestão em relação à distância. Olhamos agora para o Campeonato Nacional de Clássico e para a Taça Nacional de Clássicos. Lola e Porsche dominaram acontecimentos numa jornada bastante animada e emotiva. Partindo com os carros bem afinados para a primeira corrida do dia, os pilotos da frente contavam um desaire dos adversários para conquistar posições, o que não se veio a verificar. Na luta pelo primeiro lugar, o aguerrido Luís Barros bem tentou, mas a potência superior do Lola T70 de Carlos Barbot levou a melhor sobre o piloto do Porsche 930 Turbo. A luta entre o Lola T70 e o Porsche foi uma constante ao longo das voltas ao difícil traçado de Braga. O carro de Barbot mostrou-se, no entanto, a bom nível e não deu hipótese à concorrência. Mais atrás, a armada Escort levou Rui Alves, foi terceiro, enquanto Rui Costa e António Nogueira, também eles em Escort, terminaram na 4ª e 5ª posição. No final, Carlos Barbot era o grande vencedor desta animada jornada de clássicos em Braga. Correu muito bem a corrida, arranquei bem, fui para a frente, não tive muitas dificuldades, foi relativamente simples, foi uma tarde muito simpática, correu muito bem. Daqui a pouco olhamos para o Campeonato de Portugal de Clássicos, que conheceu mais uma jornada em Braga. Agora é tempo de rodar a toda a velocidade com o Campeonato Nacional de GT. Com ressaltos. Gil Antunes teve o rally que queria entre os Peugeots do desafio Model Stand e entre os carros de 2 rodas motrizes. Venceu e convenceu neste rally de Oliveira do Hospital. Para a esquerda média mais. Convite. Está a fundo, para a esquerda média menos. A média menos para Uma vitória da aplicação de Gil Antunes na condução, com as notas bem ditadas por Carlos Ramiro. Nas contas finais foram quintos à geral e aumentam a vantagem no desafio Model Stand. a direita, para a esquerda média menos. A média menos com 10 para a direita média. A média. Pouco longo, 50, pouco longo com 100. Pouco longo com 100. Como nós tínhamos falado, a terra é a nossa praia, adoramos terra e fizemos um rally com muita cabeça mesmo. Fomos muito cautelosos, entramos bem, depois pensamos que a concorrência não fosse andar tanto porque teve alguns problemas, deu um toque e tinha alguns problemas e distraímos um bocadinho e eles recuperaram. Mas a seguir vamos ter que andar e andamos. Da parte da tarde, das segundas passagens, primeiro trouxe entramos fortes para ganhar mais alguma vantagem e os outros a seguir baseamos-nos em gerir o resultado e poupar o carro para chegar ao fim. Este é o carro do piloto que acabou por ser uma surpresa agradável neste rally de Oliveira do Hospital.
Luís Bastos estreou-se em piso de terra com este Evo. Sem cometerem muitos erros, Luís Bastos e Paulo Marques foram quartos à geral, a mesma posição entre as 4 rodas motrizes e boas indicações para as próximas etapas que aí vêm. Luís Mota estreou o Evo 7 em piso de terra, o carro deixou boas indicações. No ano passado era o Evolução 4 da Mitsubishi que fazia as delícias do piloto do cartaz nas especiais de terra, mas parece que vai ser sobre o 7 que vai recair a escolha deste ano para o resto das provas. Aqui em Oliveira do Hospital foi terceiro à geral e segundo classificado entre os pilotos para o Campeonato Regional de Rallys do Centro. Andámos uma guerra boa com o Bastos. Como tinha dito, andámos a testar o carro praticamente. Nunca tínhamos andado com ele em terra, mas foi bom. E azar que ele começou a aquecer, tivemos de desligar o ALS nos troços. Agora no último troço foi espetacular, ainda por cima com um bocadinho de água, se a gente olhar para ti vê logo. Mas foi bom, aquilo acalmou um bocadinho o pó e escorrega um bocadinho mais, foi por acaso gostei bastante. Fernando Pérez chegou a Oliveira do Hospital a liderar o campeonato absoluto, também saiu daqui na frente, mas sem vencer esta prova, o piloto do Porto cedo percebeu que não conseguia acompanhar o ritmo do líder. Problemas com o carro obrigaram a que Fernando Pérez gerisse os troços sem colocar em risco os pontos. Ainda assim, na passagem da tarde pelo troço de São Gião, Pérez fez o gosto ao pé e venceu. No fim foi segundo à geral. Nós não tivemos a mínima hipótese de poder lutar. Efetivamente, em termos de campeonato, foi muito bom para nós. Estamos a um pequeno passo de nos podermos sagrar campeões. Espero que isso possa acontecer já na próxima prova, que é em Lolé. E pronto, vamos ter que trabalhar no carro. O carro, efetivamente, não esteve no seu melhor e não há nada a dizer. Perdemos e temos de saber perder. Portanto, estaremos na próxima com mais força para tentar lutar pela vitória. A dupla dos Daniéis, Nunes e Amaral, cumpriram o objetivo de vencer esta prova. Daniel Nunes tem dito que na terra é que se sente bem e provou estar à vontade nestes troços de Oliveira do Hospital. Direita 3, sobre esquerda 3 e 20. Direita 4 para topo longo em direita 4. Topo longo para direita 4, sobre esquerda 13 e 10, topo para direita 3. Daniel Nunes geriu bem a corrida e no fim dedicou a vitória ao pai do navegador Daniel Amaral, que atravessa uma altura da vida complicada. Nas contas vence à geral, nos júniores e no Campeonato Regional Centro. Um rally com tanto sofrimento, primeiro o pó, depois a água, a alagar os troços todos e a desabar uma chuva enorme por cima do meu Evo, é impressionante. Só eu que ia lá dentro é que sei como é que acabei aquele troço. Então, agora vamos fazer contas, altera o meu ânimo, entramos na terra com o pé direito, que é onde eu me sinto à vontade. E a nível de campeonato não está nada perdido, a nível do júnior é fabuloso, a nível do Regional Centro é a mesma coisa. É seguir para a frente. Na próxima edição do Auto Magazine vamos acompanhar mais uma jornada do Campeonato Nacional de Rallys, o Rally do Centro. Em Viana do Castelo assistimos ao fecho do Troféu Mariatel Rotax de karting.